Olá, a paz do Senhor, tudo bem? Hoje Revelando a Cristo vai falar sobre Rei não esquece de você. Eu gostaria de contar uma história de Davi e Jonatas. Os dois tinham uma amizade muito forte depois que se conheceram. E essa amizade foi se fortalecendo cada vez mais, que acabaram fazendo uma promessa entre eles. A promessa de amizade. Jonatas salvou Davi 2 vezes das mãos de Saul, o rei, pai de Jonatas. Saul tinha muita inveja de Davi pelas conquistas e por tanto que as pessoas começaram a gostar dele. E começou a caçar Davi. Quando Jonatas salvou Davi pela segunda vez, eles fizeram uma promessa um ao outro. E Jonatas falou: quando eu morrer, que você possa cuidar dos meus familiares, cuidar do meu povo, tratando eles bem. E assim foi feita essa segunda promessa um com o outro. Isso fica em 1 Samuel capítulo 20. E não vou ler para não ficar muito comprido. E beleza, e depois de um tempo, Israel teve uma guerra contra os filisteus. E ele acabou perdendo a guerra. E Saul e Jonatas acabaram morrendo. E no livro 2 Samuel capítulo 4, versículo 4, diz assim diz na palavra do Senhor: quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu, mas estava com tanta pressa que o deixou cair e ele ficou manco. Depois de muito tempo que se passa, Davi ficou sabendo da notícia que eles morreram e ele ficou muito triste e acabou lembrando da promessa que ele tinha feito com Jonatas. Em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1, que diz assim: Certo dia, Davi perguntou: será que alguma pessoa da família de Saul ainda está viva? Se está, eu quero fazer alguma coisa boa para essa pessoa, por causa de Jonatas. Ele lembrou da promessa que os dois fizeram quando era mais novo. E perguntou isso pro povo dele ali, perguntou ali pros conselheiros, perguntou para quem estava ali perto dele. E responderam: tem um empregado de Saul, que chama Ziba. E mandaram chamar Ziba para conversar com o rei. E quando conversou com o rei, ele perguntou: você sabe se tem algum parente de Saul ainda vivo? E ele falou assim: sim, tem. Chama Mefibosete, filho de Jonatas. Aí no capítulo 9, versículo 4, diz assim: onde ele está? Perguntou o rei. Na casa de Maquir, filho de Amiel, cidade de Lodebar, respondeu Ziba. Irmãos, esse versículo aqui é muito importante, porque fala da onde ele está. E fala que aqui ele está na cidade de Lodebar. A palavra Lodebar significa no grego não pasto. Não pasto significa que não tem como fazer uma pastagem, não tem como plantar, não tem como fazer nada de plantação neste lugar. O nome da cidade já fala, Lodebar, não pasto, não frutífera, não infértil, uma terra infértil. Agora você imagina uma criança que tinha tudo o que queria. O futuro dele era o melhor futuro do mundo, porque ele era neto de um rei, que era o rei Saul, e filho de Jonatas. E a vida dessa criança de 5 anos foi de 100 a 0. Muito rápido. Foi do melhor pro pior. Foi de um lugar onde tinha tudo que ele queria para uma terra que não tinha nada, que era infértil. Imagina, e cresceu ali. E a cabeça da pessoa como que é? Uma cabeça de miserável, uma cabeça de fugitivo, que teve que fugir. Imagina uma pessoa com essa mente. Imagina vivendo no fundo do poço, na pior situação que pode. Triste. Aí ele pegou e foi chamado. E Davi mandou chamar ele. Falou: chame ele, eu quero falar com ele. No versículo 6 do capítulo 9, diz assim: quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, chegou, ele ajoelhou-se e encostou o rosto no chão diante de Davi, em sinal de respeito. Davi disse: Mefibosete.
As suas ordens, Senhor, respondeu ele. Aí Davi falou para ele, versículo 7. Não fique com medo, disse Davi. Eu serei bondoso com você por causa de Jonatas, o seu pai. Eu lhe darei de volta todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você será sempre bem-vindo à minha casa. Tá vendo? Davi fala para o filho de Jonathan que daria tudo as terras que era do rei Saul, tudo devolveria para ele. Imagina você no fundo do poço, lá embaixo, não tendo nada, e alguém te chama e fala, ó, eu vou ser bondoso com você, tô o prêmio da loteria, vamos dizer assim. Antes ele saiu de 100 a 0, agora ele está voltando de 0 a 100, muito rápido. Ele realmente recebeu tudo que o rei, tudo que o vô dele tinha, recebeu para ele, porque Davi, o rei, tinha feito uma promessa a Jonathan. O rei fez uma promessa, a família de Mefibosete fez uma promessa e estava se cumprindo na vida de Mefibosete, sabe? Então o rei é maravilhoso, o rei está cumprindo uma promessa que ele fez. Às vezes o nosso rei, o rei dos reis, fez uma promessa para a sua vida, fez uma promessa para Abraão, falou, Abraão, você vai ser pai de multidões, você vai ter uma geração abençoada, rica e próspera, e nós somos da geração de Abraão. A promessa que Deus fez para Abraão também faz parte para nós. Então glorifica o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. Seja grata a Jesus Cristo, porque através do sacrifício dele, nós também tomamos posse da promessa que foi feita a Abraão. E Deus cumpre na nossa vida. O Rei dos Reis cumpre na nossa vida. Ele não esqueceu de nós. Ele nos prometeu e ele é fiel para cumprir. Assim como o rei prometeu a Jonatas, assim nosso Rei dos Reis nos prometeu a Abraão para que na nossa vida seja cumprida. Entende? Isso é maravilhoso, isso é tremendo. Deus prometeu e ele cumpre, assim como o Rei dos Reis prometeu e ele vai nos cumprir. E falou para ele, eu vou te devolver tudo que era de Saul, falou para Mefibosete. E o que Mefibosete respondeu? No versículo 8. Assim ele respondeu, no versículo 8. Mefibosete se curvou novamente e respondeu, eu não valho mais do que um cachorro morto. Por que o Senhor é tão bondoso comigo? Esse versículo aqui eu acho muito interessante porque muita gente já recebeu muitas e muitas promessas de Deus, já recebeu muitas e muitas bênçãos de Deus e não entendeu o lugar que é dele por direito, um lugar de filho, um lugar que Deus prometeu para ele no trono do lado direito de Deus. Cristo morreu por nós para que hoje nós sejamos abençoados, prósperos, curados, mais que vencedor. É por isso que Cristo morreu por nós. Nós já somos isso. Na cruz Jesus falou, tetelestai, está pronto, está consumado, está completo. É isso que ele falou. Se ele falou isso, então isso quer dizer que está pronto. Nós já somos. Não somos cachorro morto, não somos nada. Tem gente que vai fazer oração e acha que a oração dele é uma oração bonita, é aquela oração fervorosa, é aquela que você fecha as mãos assim, Senhor, fecha os olhos, Senhor, tenha dó, tenha misericórdia desse pobre coitado, teu servo, vindo do pó, esse servo aqui que não vale nada, tem misericórdia, eu peço licença para chegar para falar com o Senhor. Cara, que isso? Deus fica olhando e falando, do que você está falando? Do que você está falando? Você é filho e filha do Deus Altíssimo. Eu sou o rei e você é meu filho. É assim que Deus te vê. Deus vê você bem, você abençoado, próspero, forte, mais que vencedor. É isso que Deus te vê. Ele não vê você derrotado. Ele vê você abençoado. Abençoado. É isso que ele te vê. E você nessa sua oração, Senhor, isso não é uma oração fervorosa. Senhor, me ajude, Senhor. Meu Deus, me ajude. Não, isso não é uma oração fervorosa. Sabe o que é uma oração fervorosa? A oração fervorosa é aquela que você ora declarando a palavra do Senhor. Ora falando, Senhor, na tua palavra diz que eu serei mais que vencedor. Na tua palavra diz que através do sacrifício de Cristo eu já sou curado. Na tua palavra diz, assim está escrito. E fala pro diabo, diabo, presta atenção. Cristo já me fez mais que vencedor. Não sou derrotado.
Eu sou mais que vencedor, pois assim está escrito. Então sai em nome do Senhor Jesus. Pela autoridade que Ele me deu, está curada essa pessoa. Expulsa o demônio. É assim que é a oração fervorosa. É uma oração que você declara a palavra do Senhor. Crê na palavra do Senhor. Põe Deus na frente. Isso é uma oração fervorosa. Uma oração que declara e crê no Senhor. Essa é a oração. Então declare a verdade. Declare a palavra. Não fica falando coisa errada. Não fica falando coisa negativa. Não fica falando coisas ruins. Declare a palavra. Um exemplo que seria legal para declaração é que quando Caleb e Josué e o povo foi adquirir a terra prometida, eles mandaram 12 espias. Deus não tinha falado para eles fazer isso, mas deixou para ver o que ia acontecer. Deus deixou acontecer. E eles foram lá, 12. Chegaram lá, olharam 40 dias, voltaram. Os 10 falaram assim, não dá para entrar. Os 10 começaram a reclamar. Não dá para entrar, não dá para entrar, porque tem gigante, as paredes são largas, os portões são reforçados, não dá para entrar. Os 10 falaram isso, declararam isso. Agora os 2, Caleb e Josué, falaram, não dá para entrar sim. A defesa deles não é nada para nós. A defesa deles não é nada. E os 10 queriam até apedrejar os 2, porque eles são negativos e não gostam de pessoas positivas. Mas Deus olhou, viu a declaração de cada um. Tem 2 tipos de declaração. A declaração negativa e a declaração positiva. Ele olhou o negativo e falou assim, assim como eles estão pedindo, assim eu vou fazer. E os 10 não entraram na terra prometida. Agora os outros 2, Josué e Caleb, entraram, porque declararam isso. Muitas das vezes nós ficamos em casa declarando coisa ruim para nossa família. Ah, meu marido não tem jeito, ele nunca vai para a igreja. Ah, meu filho não tem jeito, ele nunca vai sair das drogas. Mas na palavra do Senhor diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Creia na palavra do Senhor, não creia na circunstância, creia na palavra, creia no que Deus diz. Se Deus diz, é. Se Deus falou que você é, então você é. Não importa o que os outros falam. Declare a palavra do Senhor. Não declare coisa negativa, declare coisa positiva. Declare, entende? Aí o que Davi respondeu para ele? Você vê no versículo 8 ou no versículo 9, o que Davi respondeu? Vamos ler o versículo 9. Assim está escrito. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse, estou devolvendo a Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e à família. Pode ver que ele não falou nada o Mefibosete, quando ele se humilhou. Ele não falou nada. Ele nem deu atenção. Assim somos nós com Deus. Quando você começa a se ofender, Deus fica pensando, do que você está falando? Eu vou te abençoar, porque eu já prometi para Abraão. E pronto. Para de ficar se lamentando, para de ficar falando que você é coisa ruim. Deus não te fez um perdedor, um pobre coitado, um derrotado. Ele não fez isso. Nem está escrito na Bíblia que você é assim. Então para que você fica declarando isso? Deus falou, eu vou te abençoar e pronto. Creia, declare, e assim você vai ser abençoado. E aí o rei falou para Ziba, falou, vou abençoar, vou devolver tudo que pertencia ao rei Saul, vou no Mefibosete, tudo, as terras, tudo. E você e tua família vai servir eles para cuidar de Mefibosete. E no versículo 11, Ziba responde. Ele respondeu, farei tudo o que o Senhor mandar. Daí em diante, Mefibosete passou a comer junto com o rei, como se fosse filho dele. Então o rei chamou Ziba, o empregado de Saul, e disse, eu estou devolvendo Mefibosete, o neto do seu patrão, tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Ele devolveu tudo. E falou para o Ziba que a família de Ziba toda, que Ziba acho que tinha uns 15 filhos, mas o desempregado todo serviria a filho de Jonatas, que é o Mefibosete. Cuidaria dele, plantaria nas terras que era de Saul, devolveu tudo. E Mefibosete começou a morar em Jerusalém, mas todos os dias vinha almoçar com o rei. Mefibosete foi muito abençoado, Ele foi tratado como filho, como se ele fosse filho do rei. E muitas das vezes nós somos abençoados e somos filhos do rei. E é isso. Seja filho do rei, seja filho, não servo. Seja filho. Não deixe que o diabo te engane.
falando que você é um pobre coitado, que você não é digno de chegar à presença de Deus. Você é filho de Deus, você é filho do Rei, e o Rei não esqueceu de você. Ele te ama, e Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor para você. Seja filho e não servo. Seja filho de Deus, tá? Essa palavra que eu gostaria de deixar, essa mini pregação eu gostaria de deixar para você. Continue abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.